iniciando a nossa gravação e o compartilhamento da tela. Então, nós estamos aqui. Venha, isso. Para a nossa aulinha aí, tá? Lembrando que segunda-feira é feriado, né? Dia 2 aí nós não teremos aula, tá? Seria a nossa 8ª aula, provavelmente seria a prova, tá? Quem sabe eu libero a prova até antes aí, para vocês terem um tempo maior para estar fazendo ela, né? A prova 2, né? Quem sabe, vou ver aí. Mas até então a gente não vai ter aula na segunda-feira, beleza? Então, nosso assunto de hoje são as funções lógicas. O que são as funções lógicas? Que ela vai usar raciocínio lógico para ser resolvida, né? Por exemplo, hoje nós vamos aprender função se, né? O que é a função se? A função se, não tem quando sua colega fala assim, vamos dormir lá em casa? Aí você fala, se a minha mãe deixar, eu vou. Se ela não deixar, eu não vou. Então, ela foi o quê? Uma função condicional. Estava condicionada a quê? A sim ou a não. Se algo acontecer, o resultado é um. Se algo não acontecer, o resultado é outro, né? Da mesma forma, vamos no cinema esse final de semana? Se eu tiver dinheiro, eu vou. Se não tiver dinheiro, eu não vou, tá? Então, nós vamos entender essa função se, para que ela serve, tá? Na prática aí. Como que nós vamos escrever a função se? Tá vendo que ela é um pouquinho maior aí, né? Do que as outras em si? Então, a gente vai declarar, né? Colocar o igual, que significa que é uma fórmula. O se, né? Que é a nossa função. Abre o parêntese, aí vem a expressão lógica. O que é a expressão lógica? É o comparativo que você quer, né? É aquela, vamos dizer, que você quer selecionar um valor, expressão lógica. Eu quero saber se tal valor é maior que o outro, tá? Se for verdadeiro, aí ele vai me dar uma resposta. Se for falso, ele vai me dar outra resposta. Vamos para a prática para vocês verem como que funciona? Aqui na nossa tabelinha de exercícios, né? Aqui no meu rascunho, o que eu quero saber, tá? Eu quero saber se o número aqui, esse número, é maior que esse. Se o número 1 é maior que o número 2, tá? Então, aqui eu posso colocar um título, né? Aqui, se eu quiser, ó. Número 1. Deixa eu aumentar a minha célula aqui, né? Número 1. E aqui eu vou colocar número 2. Eu quero que os números digitados aqui, ele analise se quem é o número maior e fale para mim quem é o maior. No caso aqui, 40 é maior ou menor que 50? Então, o número 1 é menor. Se fosse ao contrário, ele ia mostrar o número 1 é maior, tá? Então, como que seria essa fórmula? Deixa eu tirar o igual aqui para vocês verem como que a gente vai fazer, tá? Então, aqui nesse caso, deixa eu diminuir a letra aqui. Acho que vai ficar pequeno demais para vocês verem, né? Mas, a princípio, acho que dá para ver, tá? Então, o que seria aqui? Nós iríamos começar, né, com o nosso igual e chamar a função se, tá? Abro o meu parêntese e digo o que eu quero que ela analise. Eu quero que ela analise quem? Se essa célula é menor do que essa célula. É isso que eu quero que ela analise. Ponto e vírgula. Ela fez essa análise, ela vai me voltar o resultado. Se for verdadeiro, tá? Ela vai retornar que esse número, tenho que colocar entre aspas, número 1 é o menor. Se o resultado dessa expressão aqui for falso, ela vai me retornar o número 1 é o maior. Então, recapitulando o que a gente fez. Disse o que ela tem que comparar,
Tá? Ela está comparando o quê? O número que vai estar na I19 é menor do que o que vai estar na J19? Se for verdade, ela vai falar, sim, o número 1 é o menor. Se for falso, né, se não for verdade, o número 1 é o maior. Então, vou dar o Enter aqui e vou digitar. Eu tenho 10 aqui, vou colocar 5 aqui. O número é o maior. Então, vou botar 5 aqui e vou botar 10 aqui. O número 1 é o menor. Entenderam a condição se, tá? Então, se algo for verdadeiro, ele vai retornar essa mensagem. Se algo for falso, ele vai retornar esta mensagem, tá? Então, é uma sequência, verdadeiro e falso, tá? Se ocorrer ou se não ocorrer. Vamos fazer outro exemplo para vocês fixarem aqui, ó. Vou apagar. E vamos dizer que função se nessa caixinha tiver escrito sim, geralmente se usa quando isso, vou mostrar já, tá? Você vai ver como é que a gente usa, nós professores usamos diariamente para vocês, diariamente, tá? Então, vamos supor que aqui, deixa eu pegar aqui em cima, que é bom que eu já responda a questão do colega. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui o boletim de vocês, né? Digitei aqui o nome do aluno, a minha nota 1, né? A minha nota 2... 3, nota 4. A média vocês já sabem calcular, né? Só botar igual média. Deixa eu apagar e fazer com vocês aqui. Ó. Igual. Lembrando que o E tem acento. Média. Apareceu, Margarida. Tava sumida. Seleciona o intervalo e fecha o parênteses. Ele vai calcular a minha média. Isso a gente já aprendeu, tá? Vou aqui replicar a minha função. Na média redonda, né? O que ele vai fazer? Vai arredondar os valores. Tá vendo que aqui era 3,8, ele arredondou para 4, 6,3 ela arredondou para 7. Foi bem generoso no arredondamento aqui, né? Ele arredonda, no caso, de número por número. De 7 para 8, não de 7 para 7,5, né? Se quiser ser para 7,5, a gente tem que fazer de outra forma. Mas, a princípio, nós vamos aprender apenas esse arredondamento para cima. Como que eu faço esse arredondamento para cima? Deixa eu tirar o igual aqui para vocês verem a fórmula, tá? Só precisa digitar igual, arredondar, ponto... Opa, deixa eu mutar o microfone aí que eu tô ouvindo vozes. Se for pergunta, abre e faça de novo, tá? Faça a pergunta. Arredondar, ponto, para cima... E eu seleciono qual a célula que ele vai fazer pegar o valor. No caso aqui da nossa é a M3, né? Então, eu vou botar igual aqui, né? Fazer aqui pra vocês, ó. Igual a arredondar ponto para ponto cima. Abro parênteses e seleciono aqui a minha célula, que é essa, tá? Então, aqui eu posso replicar, né? Porque eu não vou ficar digitando aqui o tempo todo. Agora, a pergunta aí do se, tá? Dessa vez, nós vamos fazer um se. Deixa eu apagar esse daqui. Nós vamos fazer um se para esse aluno aqui. Se o aluno tirar a nota maior que 7, ele é aprovado, não é isso? Se ele tirar menor que 7, ele está reprovado. Isso na fórmula se normal. Tá vendo eu usando já a fórmula se? Como que ficaria isso na fórmula? Igual se, vou abrir aqui o meu parêntese. Então, se a minha célula da média for maior ou igual, né, a 7, se ele
for maior ou igual a 7, ele vai me retornar o quê? Aprovado. Ponto e vírgula. Se for menor que 7, né? Ele vai me retornar reprovado. Vou dar um enter. Opa, acho que tem um reprovado. Alterou não, infeliz? Pronto. Reprovado. Então, conforme eu for mudando aqui, eu vou mudar minha média aqui para 8. Deixa eu mudar aqui também para 8. Pronto, a média deu de 7 para cima, aprovado. Então, eu consigo controlar a nota de vocês sem precisar ficar calculando. Ela preenchida aqui automaticamente já mostra para mim se vai estar aprovado ou não. E ainda nós vamos ver para ela condicionar as cores. Na hora que ficar aprovada, ela vai ficar verde. Na hora que ficar reprovada, ela fica vermelha com a letra amarela, do jeito que você quiser que ela fique, tá? Um exemplo da função se. E nós temos ainda, pessoal, uma outra situação. Que situação é essa? O se aninhado. O que é o se aninhado? É quando você tem um se dentro de outro se. Eita, professora, agora bugou tudo, não entendi nada. O que significa o se dentro de outro se? Por exemplo, né, tem escolas que, se você tirar acima de 7, aprovado. Se você tirar abaixo de 7, recuperação. Se você tirar abaixo de 5, reprovado direto, tá? Então agora, tá vendo? Ele vai analisar 3 vertentes e não 2, como a gente estava fazendo. Para fazer isso, deixa eu tirar o igual aqui. Olha a sintaxe aqui. Primeiro, a gente vai usar, né, a célula menor que 5 para ele dar logo reprovado, tá? Ele vai dar logo reprovado, depois ele vai analisar aqui novamente, tá? O número é menor que 5, é reprovado. Se ele for maior que 5, ele vai ver se é maior que 7, ele vai ser aprovado. Se for menor que 7, ele vai aparecer recuperação. Então, primeira condição de eliminação foi pegar as notas abaixo de 5. Então, se for abaixo de 5, ele já vai mostrar reprovado direto. Foi acima de 5, ele vai analisar de novo. É acima de 5? Beleza. Mas é acima de 7? Se for acima de 7, aprovado direto. Se for abaixo de 7, recuperação. Então, aqui eu tenho que tacar o meu igual, ó. O meu igual. E vou finalizando aqui, replicando a minha. Vou replicar tudo aqui até o final. Replicando. Então, eu tenho aqui, ó, recuperação, aprovado, aprovado, recuperação. Colocar uma nota aqui para ele ficar reprovado. 3. Então, ficou com 5 aqui. Deixa eu botar 3 aqui de novo. Pronto, ó, caiu para 4, apareceu automaticamente reprovado. Tá vendo que são tabelas dinâmicas? Eu posso mudar esse valor aqui a qualquer hora. Ah, aqui eu errei, não era 8 que ela tirou 2. Pronto, caiu para recuperação. Aqui não era 9, era 10. Ele aumenta a média aqui e mostra a situação nova do aluno, tá? Então, função se. Um exemplo aqui de função se para vocês, tá? Aqui a questão da formatação, né? Bem simples. Isso aqui a gente está fazendo toda a aula, né? Colocar as linhas, sombrear, né? Colocar a cor da sombra aí, colocar negrito, centralizar. Aqui a gente pode pôr o cinza. Aqui a gente vai formatando aí conforme a gente quer, tá? Depois, eu não sei se a aula que vem, que a gente vai fazer as formatação condicional, que vai ser essa. Se aparecer recuperação, ela vai formatar de uma cor, se aparecer aprovado de outra cor, e por aí vai, tá? A outra parte da aula, tá? Eu dividi assim em 2 partes, basicamente, porque o se é mais tranquilo. Eu acho o se mais tranquilo do que essa outra fórmula que nós vamos ver, tá? Que é a soma se, a média se
A se aninhada a gente já viu, né? Então, soma-se e média-se. Eu acho um pouco mais complicado de se entender. O que acontece com essas funções, pessoal? Tá? Quando a gente chamar o soma-se, nós vamos colocar qual intervalo, ou seja, em quais células ele vai procurar alguma coisa. No segundo momento, nós vamos colocar que coisa é essa que ele quer procurar. E no outro espaço, o que ele vai somar. Professora, não entendi. Como assim? Agora bugou mais do que o outro. Então, vamos lá. Vamos supor, né, que eu quero somar minha venda do dia aqui a venda do Carlos. Aqui tá fácil, né? Eu tenho 17 números, mas se eu tivesse 1.800 vendas aqui, você ia de um por um somar? Não, né? Então, com o soma-se, o que ele vai fazer? Você vai selecionar as células que ele vai procurar, o nome Carlos, né? Vai selecionar. Vamos aqui na Maria. Ó, igual soma-se. Vou abrir meu parêntese. Vou selecionar em qual intervalo eu quero que ele procure o valor que eu quero. Então, eu quero que ele procure nessas células aqui. Ponto e vírgula. O que eu quero que ele procure nessas células? Não é o nome Maria? Então, toda vez que aparecer o nome Maria aqui, ele vai reconhecer. Então, vou botar aqui, entre aspas, Maria. Se eu colocar maiúsculo, minúsculo, ele faz diferenciação, tá? Então, coloquem idênticos ao jeito que está escrito na tabela que você quer procurar. Separei por ponto e vírgula. Agora eu digo o que eu quero que ele some. Eu quero que ele some o quê? Os valores que estão aqui. Então, eu vou selecionar onde que está o meu valor. Então, o que nós fizemos? Chamamos a função, escolhemos a coluna, né? As células onde ele vai procurar, dissemos para ele o que ele vai procurar, depois falamos para ele o que ele vai somar, que é esses valores. Fecho o meu parêntese para finalizar a minha forma e vou dar o Enter, ver se vai dar tudo certinho, ver se eu não digitei nada errado aí, mas creio eu que não. E dei o Enter. Deu 638. Será que ele calculou certo? Vamos tirar a prova aqui. Então, Maria 250, mais Maria 300, mais Maria 30, mais Maria 58. Maria 638. Somou certinho. Professora, aqui eu botei Maria, mas não é Maria, era João. O que vai acontecer com a minha tabela? Olha só. Ela automaticamente subtraiu o valor, porque ele parou de achar Maria aqui, não é mais Maria, é João. Então, se eu botar Maria, ele vai somar novamente, tá? Então, são tabelas interativas, tá? Controle aí, por exemplo, aqui de vendas. Posso fazer a mesma coisa aqui com Carlos, ó. Igual, soma-se, abre parêntese. Eu quero que ele procure o valor aqui. Ponto e vírgula, abro aspas. Que valor que eu quero que ele procure? Carlos, fecho aspas, ponto e vírgula. E eu quero que ele some esses valores aqui. Fecha parêntese. E vou dar o Enter. Fazer aqui novamente para vocês gravarem bem essa função, tá? Igual, soma-se, abre parêntese, seleciono a coluna que eu quero que ele pesquise, ponto e vírgula, digo para ele o que ele vai pesquisar, que é Pedro, fecho aspas, ponto e vírgula, e digo o que ele vai somar, que é esse carinha aqui, e vou dar o meu Enter. Beleza? A média, pessoal, a média é bem parecido com a função conte-se, só que ela vai fazer a média se. Então, aqui vai ser igual
média se ele vai fazer análise, a mesma coisa, análise dessas células, procurando o valor de Maria, e vai fazer a média dos valores que ele encontrar aqui nesse intervalo. O que é a média? Ele vai pegar o valor total e dividir pela quantidade de vezes que a Maria apareceu, tá? Então seria aqui, quantas vezes Maria apareceu? 1, 2, 3, 4, tá? Vou dar o Enter aqui. Opa, erro de sintaxe. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Média se... Aqui, ó. Aqui eu botei vírgula ao invés de ponto e vírgula. 159. Ainda tem uma função, pessoal, além do soma-se e do média-se, nós temos aqui uma função chamada conte-se. Vou contar o quê? Aqui nessa célula, ponto e vírgula. Deixa eu ver se a sintaxe é essa mesmo. Maria. Fecha aspas. Ele vai contar o quê? Cada vez que a palavra Maria aparecer aqui. Então, apareceu quantas vezes? 4. Tá? Então, aqui se você quiser botar quantas vendas foi feita, né? Aqui ele já vai contar. Ela fez 4 vendas. Aqui, deixa eu botar Carlos. Da B3 a B17. Então, 6 vendas o Carlos fez. E por aí vai, tá? Então, mais uma formulazinha aí, depois a gente vai trabalhar mais com ela. Mas já pra vocês terem mais ciência aí, que existe o soma-se, que ele vai somar toda vez que aparecer aquele nome, né? Vai somar o valor especificado. O média-se vai tirar a média cada vez que aparecer o nome. Conte-se vai contar quantas vezes aquilo que você colocou aparece no intervalo, na planilha, tá? Então, Pedro igual média-se, vai procurar nesta coluna, ponto e vírgula, o valor Pedro, ponto e vírgula, e vai somar, ou vai fazer a média desses valores dessa coluna. E dou o Enter. Deixa eu ver o que eu escrevi errado. Aqui. Foi um S a mais. Então fez a média aqui. O Carlos também é a mesma coisa. Eu já tinha colocado aqui. Eu vou só colocar o igual para ele gerar. Então fez a média de vendas, né? Fez a média aí da venda dele. Quer dizer, ele vende diariamente cerca de R$186, tá? Que é a média por venda, beleza? Agora aqui na parte da comissão, tá, pessoal? O que é a comissão? Ele vai ganhar um valor conforme o quanto que ele vendeu, certo? Como que nós vamos calcular essa comissão? Com base na função se. Olha a função se sendo utilizada mais uma vez aí, tá? Então, se o valor da minha venda, né? Se o valor da minha venda for maior ou igual a R$1.000, ele vai ganhar a comissão de 10%. Se for menor que R$1.000, a comissão dele é apenas de 3%. Como que calcula 3% de um valor, de um número? Você multiplica ele por 10%, né? Então, como que seria a sintaxe aqui da Maria? Igual se, abre parêntese, né? Se esse valor for maior ou igual a 1.000, ponto e vírgula, né? Ele vai fazer o quê? A multiplicação aqui, né? Opa, botei 100. A 1.000
ele vai fazer a multiplicação. Abro o meu parêntese aqui, né? F5, ou seja, a minha célula aqui, F6, no caso da dela, vezes 10%, é o que ele vai mostrar na tela. Caso for falso, ele vai pegar o valor e vai multiplicar por 3%, que é a comissão se você não vender acima de R$1.000. Então, quanto de comissão ele vai ganhar aqui? Maria vai ganhar R$19 de comissão. Professora, tá certo R$19? Vamos tirar a prova. A gente tira a prova aqui. Então, Maria vendeu 638 vezes 3%. R$19,14. Corretíssimo a comissão da Maria, tá? Então, aqui, igual se, né? Então, se a coluna aqui, a célula do João, for maior ou igual a 1.000, ponto e vírgula, ele vai calcular vezes 10%. Caso seja falso, ele vai calcular por 3%. Fecha parêntese. R$40 é a comissão do Pedro. Opa, deixa eu ver aqui que eu acho que R$40 é não. Se F7 for... Ah, aqui ó, é maior. Maior ou igual a R$12. E aqui eu vou só colocar o igual que eu já tinha feito. Calculado a porcentagem, tá? Então, hoje nós vimos aqui, ó, o se, que a gente já usou para mais uma coisa. O se aninhado. Nós vimos a média se e o soma se, tá? No nosso exercício, pessoal, aqui, ó, primeiro exercício, exercício 1. É para vocês fazerem o quê? Justamente essa tabelinha. Então, eu já fiz com vocês a tabelinha, tá? Só não me façam isso aqui. Teve a galera que pegou essa imagem, Ctrl+C, Ctrl+V no Excel e me mandou. Gente, dá pra ver que é uma imagem que você me mandou, tá? Então, a nota vai ser compatível aí com o seu Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou pegar o 0, Ctrl+C e Ctrl+V na sua nota de participação, tá? Então, é para vocês digitarem e realmente treinarem. Dá para fazer lá no app? Dá. Lembrando que tem as fórmulas que mudam para o inglês e a gente deu a tabelinha das fórmulas do inglês para vocês, tá? No exercício 2, é justamente a fórmula do se aninhado, tá? Então, aqui vocês vão reproduzir essa tabela o mais perto possível da configuração, da formatação e vai enviar, tá? Aqui a fórmula, pessoal, esse resultado aqui é para ser gerado pela fórmula. Esse aqui também pela fórmula, esse aqui também pela fórmula. Não me vão botar os valores digitados não, tá? É a fórmula, eu vou olhar ver se a fórmula tá bonitinho, beleza? Não esqueçam da chamada, tem a galera que não assina, esquece, aí eu mando mensagem lá lembrando, a mãe, mas meu filho assistiu. Eu falei, mas não assinou a chamada, a mesma coisa que nada. Leva falta do mesmo jeito, tá? Então sempre manda, eu sempre tento lembrar vocês lá da chamada, já respondam logo, tá, pessoal? Para não esquecer, porque faz parte aí da frequência e da aprovação de vocês, beleza? Eu vou parar aqui de gravar.